Ok, vamos então corrigir aqui os exercícios para o servidor do C#, né, relacionados à tela produto, tá? Você recebeu um cartão desse no seu Trello, com esses exercícios, e esses exercícios eles tiveram origem aqui, ó, quando eu estava construindo a tela produto, tá? Fui colocando aqui alguns comentários para cada servidor, né, e também para o Flutter, e depois esses comentários viraram exercícios ali para você. Vou mostrar então a solução desses exercícios agora, tá? No caso do C#, né, nós temos aqui um primeiro exercício que menciona o código de 3 arquivos, o repository wrapper, o e-repository wrapper e o repository context, tá? O que é que foi feito para resolver esse exercício? Foi criado um novo arquivo de template para inserir os códigos necessários, tá bom? Então, se eu vier aqui na minha pasta, onde eu tenho os arquivos de template de C#, eu tenho um agora, ó, C# wrapper context. Quando eu abro esse cara aqui, ele vai ter lá o conteúdo da interface, tá? Então é só a gente colocar aí class e a class ali na frente, o conteúdo do repository wrapper e o conteúdo do repository context, tá? Ele não é um arquivo só que vai ser gerado, você vai copiar esse arquivo e colar, não. Você vai colar o código, copiar o código que foi gerado aqui e colar dentro dessa classe, dessa interface. Vai copiar o código que foi gerado aqui, vai colar dentro dessa classe. E vai copiar o código que foi gerado aqui, vai colar dentro dessa classe, só para evitar muito trabalho, tá? Tanto ele não vai gerar um arquivo para ser utilizado no C#, que o arquivo gerado, ó, ele vai ter a extensão txt. Tá? Então veja, para o produto eu gerei o arquivo, então ele ficou e produto repository produto, aí o repository wrapper, esse é o código que você vai copiar e colar lá, e o repository context, esse é o código que você vai copiar e vai colar lá, tá? O que é que nós fizemos lá no gerador então? Lá no gerador, no caso do C#, aqui no gerador C#, ó, eu tive que criar um novo template, uma chamada para o novo template aqui, tá? Daí, quando eu estou gerando os arquivos agregados à tabela principal, eu chamo o código gerar wrapper context. Lá no final eu tenho o método gerar wrapper context, tá? Aí ele utiliza aquele template novo, ó, e abre essa nova classe C# wrapper context. A nova classe que foi criada aqui, ó, tá? Um novo arquivo com a nova classe dentro. E ela só faz isso, ó, ela só substitui o nome da classe, o nome do objeto principal, tá? Isso mesmo, só o nome da classe e o nome do objeto principal, é apenas isso que nós precisamos, tá bom? Então gerou lá, copiou aquele conteúdo, colou nos arquivos do C# e tá valendo. Bem simplesinho, bem fácil de resolver isso daí, né? Vou marcar aqui então como concluído, tá? O segundo exercício, né, foi o seguinte: ao tentar consultar o produto, ocorreu um erro para o campo do tipo decimal, né? Eu já mostrei como é que soluciona isso daqui. Ocorreu um problema lá no momento de quando a gente estava fazendo a tela do produto, né? E eu já mostrei como resolver, tá? O gerador precisou ser alterado por conta disso, né? Então aqui no gerador do C#, na classe de modelo, ó, lá no finalzinho, quando eu retorno o tipo decimal, nós estávamos retornando apenas decimal aqui, né? Agora eu estou retornando esse cara, system nullable system.decimal, tá? Então, para todos os campos do tipo decimal, eles vão ser adicionados com esse tipo de dado aqui, tá? A exemplo do que já acontece para o tipo date, tá bom? Essa então a alteração que nós tivemos de fazer no gerador para que isso funcionasse, para que as classes sejam geradas da forma devida, tá? Vou então marcar isso aqui como ok. Daí nós temos um outro aqui, ó. Ao listar os produtos, o subgrupo trouxe o objeto grupo como nulo, tá? Precisa vir? Não precisa. A princípio não precisa, tá? Você até evita um outro join, né? Evita mais um join para trazer esse objeto grupo aí sem necessidade, tá? Agora, se for preciso, aí o que é que você faz? Lá no repository, você coloca um outro include, ó. Tá bom? Você inclui o produto, ponto, produto subgrupo, ponto, produto grupo. Ele vai fazer mais um join
E o grupo, no lugar de vir nulo, ele vai vir devidamente preenchido, tá? Agora, faça isso só quando for extremamente necessário, para você evitar sobrecarregar o banco de dados com mais consultas desnecessárias, tá bom? Então tá aí, vou marcar isso daqui também como concluído. E nós temos aqui mais um, né? Ao alterar o objeto principal, produto ou banco agência, se alterarmos o ID do objeto vinculado, essa alteração não está sendo realizada no banco de dados. Esse é um problema no servidor e não no gerador de códigos. O que é que a gente tem que fazer? Tem que setar o objeto vinculado lá no extension. Deixa eu mostrar para você aqui no código. C#, não vou abrir dentro do Visual Studio, apenas aqui mesmo, que é bem rapidinho, só para mostrar, tá? Então, dentro do extensions, ó, lembra de como é que pessoa é extension? Pessoa é extension, eu seto os objetos vinculados aqui diretamente, tá? A mesma coisa, ou algo bem parecido, eu tenho que fazer com o banco agência, aqui, ó, tá bom? Sendo que eu verifico se o ID é diferente, senão ele vai dar um probleminha, tá? Ele vai gerar uma exceção em relacionado a isso. Se você tentar inserir o mesmo objeto, tá? Ele vai gerar uma exceção. Não estou me lembrando agora exatamente qual é o erro que ele mostra. Você pode até descomentar isso daqui e deixar dessa forma e tentar alterar a mesma agência duas vezes. Aí ele vai gerar uma exceção para você. Então, para evitar essa exceção que vai aparecer, você apenas faz o teste, né? Se o banco for diferente, você seta o objeto banco aqui, tá? E aí ele consegue alterar o ID do banco vinculado, caso você tenha alterado no lado do cliente, né? A mesma coisa a gente faz com o produto, ó. Lá em produto extension, para cada objeto vinculado, a gente testa se o ID foi alterado, tá? E aí atribui o objeto JSON ao objeto banco. Ok? Tivemos que alterar o nosso gerador, né? Então, em C# extension, nós tivemos que buscar pelos relacionamentos de detalhe, né? Aqui, ó, a exemplo do que nós fazemos lá no model, buscamos relacionamentos de detalhe, né, para nós encontrarmos quais são os relacionamentos de PK nessa tabela que nós estamos trabalhando. Começamos a tratar os relacionamentos de detalhe num método específico para ele, tá? E nesse método específico aqui, ó, tratar relacionamentos de detalhe, nós fazemos um laço em todos os relacionamentos, tá, que foram encontrados. Imagine então esses três aqui, ó, que foram encontrados na tabela produto. E para cada relacionamento encontrado, nós geramos aquele código ali, ó. Se objeto banco, nome campo getSet, se objeto banco, nome campo getSet, nome campo getSet, nome campo getSet. For diferente de objeto JSON, nome campo getSet. For diferente de objeto JSON, nome campo getSet, ponto ID, né? Ponto ID de um lado, ponto ID do outro, tá? Então, abre chave, objeto banco, nome campo getSet, igual objeto JSON, nome campo getSet. Objeto banco, nome campo getSet, igual objeto JSON, nome campo getSet, fecha a chave. Fecha a chave, tá? Então, essa alteração que nós fizemos aí no extension, né? Para que nós resolvêssemos aquele problema que apareceu durante a videoaula, né, da tela produto, tá? E para que as demais classes agora sejam geradas da forma devida. Vou marcar então aqui como finalizado esse cara aqui, tá? Esses então eram os exercícios relacionados ao C#, né? Exercícios do C# relacionados à tela produto. Aqui nos exercícios então eu vou mover para a lista pronto, na primeira posição. Tá bom? É isso aí.